quero te agradecer aí por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E aí eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, da sua trajetória, para a galera conhecer um pouco da caminhada do Vanderlei também, né? Tá bom. Felipe, eu que agradeço sinceramente aí pela gentileza do seu convite, essa oportunidade da gente passar esse tempo aqui junto, batendo um papo. Bem, sobre a minha trajetória, eu me converti numa igreja presbiteriana em 1984, quando eu estava com 18 anos. Fiz parte de uma mocidade muito ativa, muito estudiosa, assim, que me empolgou muito com o estudo da Bíblia e debates de modo geral, né? Era um grupo de universitários, a maioria. Então isso foi muito motivador para mim. Não venho de uma igreja, de uma família evangélica, não tinha tido nenhuma relação com igrejas evangélicas, nem sequer com a Bíblia. E a igreja ela abriu para mim não apenas a possibilidade de conhecimento, né, desse mundo, né, do cristianismo protestante, como também o interesse por coisas para as quais eu não naquele momento eu não tinha nenhum interesse. Uma delas foi fazer faculdade, né? Eu entrei em 86 na Universidade Federal do Espírito Santo para fazer psicologia. Fiz 2 anos de psicologia, mas depois o pastor me desafiou, falou que via em um pastor e tal. Eu acabei trancando o curso, fui para Recife fazer teologia no Seminário Presbiteriano de Recife. Fiquei lá 1 ano, 1988. Aí me transferi para São Paulo. Não estava muito satisfeito com o seminário em Recife, para um outro seminário presbiteriano em São Paulo. Me formei lá em teologia. Lá eu me tornei pastor também, meu primeiro pastorado. Eu era pastor auxiliar numa igreja presbiteriana lá no bairro de Pirituba. Trabalhei lá junto com o Ricardo Agreste durante um tempo. E aí voltei para Vila Velha, que é minha cidade de origem, aqui no Espírito Santo. Fui pastor aqui durante um tempo. Junto com 2 colegas presbiterianos, nós fundamos um seminário chamado Seminário Teológico Unido, em agosto de 97. Esse Seminário Teológico Unido, STU, depois virou FTU, Faculdade Teológica Unida. Nesse ínterim, eu fui fazer filosofia na Universidade Federal, fiz uma licenciatura em filosofia. Os colegas acabaram se afastando, um foi para os Estados Unidos, o outro, a igreja dele cresceu muito, ele queria se dedicar à igreja, e eu fiz o caminho inverso. Acabei saindo do pastorado, depois de 9 anos, sendo pastor presbiteriano, e acabei me dedicando à vida acadêmica, à instituição, que acabou sendo credenciada pelo MEC. Consegui isso em 2005. E aí, logo depois, virou Faculdade Unida de Vitória, que é o nome que nós temos até hoje, né? Então, começou com um seminário e acabou virando uma instituição credenciada pelo MEC, cujo carro-chefe, Felipe, é a teologia. Depois a gente conseguiu o credenciamento do mestrado em Ciências das Religiões. Hoje a gente está tentando já com outros processos em outros cursos. Acabei fazendo mestrado em teologia na Faculdade Zeste de São Leopoldo, lá com os luteranos. Terminei em 2010. Depois fui fazer doutorado em teologia na PUC do Rio de Janeiro. Terminei em 2015. Então, acabou que assim, eu fiz uma trajetória meio que ecumênica na minha vida acadêmica, né? Porque eu fiz a graduação na presbiteriana, né? Na instituição presbiteriana, o mestrado na luterana e o doutorado na católica, né? E a nossa instituição aqui também sempre teve alunos de tudo quanto é origem. Obviamente, a esmagadora maioria são evangélicos e a maioria desses evangélicos são pentecostais. Acho que uns 70% dos nossos estudantes são pentecostais. Mas nós temos católicos, já tivemos espíritas, já tivemos gente de outras religiões, gente sem religião. Então eu estou muito acostumado também a transitar nesse meio assim, bem plural, né? E, em rápidas palavras, é isso. Isso é bom demais. Voltando um pouquinho aqui, Vanderlei, você falando dessa sua caminhada, que você iniciou fazendo psicologia, e aí um pastor te desafiou a esse lance. Isso é uma máxima que ela atinge muito de nós que iniciamos na igreja muito cedo. Muito de nós que iniciamos na igreja assim, mais novos, né? Igual você estava dizendo aí, praticamente você estava nesse período de adolescência, juventude, né? Isso.
a gente acaba sendo levado por essa ideia do chamado, da vocação e tudo mais. Até acho que a gente precisava de estender essa ideia também mais para as meninas, para as mulheres, mas a gente mantém essa, quem sabe a gente discute isso um pouco mais. Mas é normal a gente ver esses jovens pensando nessa ideia do chamado, de uma vocação, e muitas das pessoas, às vezes, imaginam que Deus vai vir e vai sacudir você e vai dizer, olha, é isso que você tem que fazer na vida, como um determinismo, assim, né? Como é que você identificou essa ideia do seu chamado, da sua vocação? Como é que foi isso? Porque hoje, quando você conta a história, parece que foi tudo muito simples, né? Parece que foi tudo muito assertivo. Mas eu imagino que na sua caminhada não tenha sido assim, né? Como é que foi esse momento de transição? Continuo na psicologia, não continuo, as dúvidas, as incertezas. Como é que você viveu isso? De fato, é o que você está dizendo. As coisas não são simples, né? Foi uma crise, foi um momento de crise. Esse meu pastor, ele era muito querido e, assim, ele era muito, diria, ele espiritualizava muito todas as coisas, né? Então, tinha, o Senhor está me dizendo, o Espírito me disse, né, que você, essas coisas. Mas juntou assim um pouco o fato de eu não estar satisfeito com o meu curso de psicologia. Eu realmente não estava. Porque se eu tivesse absolutamente integrado no curso de psicologia e satisfeito, talvez eu falasse, pastor, deixa eu terminar meu curso e depois eu parto para isso. Mas eu estava realmente muito insatisfeito. Eu gostava muito de estudar a Bíblia, como eu disse, a mocidade que eu fazia parte era uma mocidade muito ativa, muito estudiosa e que tomava muitas iniciativas. Ou seja, o que ele fez foi uma espécie de empurrão. É claro que teve uma certa crise, porque eu sabia, eu tinha uma namorada, eu sabia que eu ia ter que deixar a namorada, deixar a família, ir para um outro lugar, e que minha vida ia dar uma virada de perna para o ar. Tive que conversar com meus pais naquela ocasião, que me deram apoio. Então, realmente, não foi tão simples. E a questão da teologia, há um problema na teologia, e eu sinto muito isso como diretor há tantos anos da faculdade e professor, o fato de que quando nós vamos estudar teologia, a gente já traz da igreja uma bagagem. Quer dizer, a gente leva para dentro do seminário, para dentro do curso de teologia, já ideias que nós já recebemos da igreja. Então a gente já pensa alguma coisa sobre Bíblia, sobre teologia, a gente tem uma determinada visão que já foi formatada na nossa cabeça. Deu me converter numa igreja presbiteriana. Eu poderia ter me convertido numa Assembleia de Deus. E certamente, se isso tivesse acontecido, eu teria uma visão diferente, uma linguagem diferente, um jeito de orar diferente. Enfim, aconteceu que foi na presbiteriana. Mas eu fui para o seminário presbiteriano assim. A instituição que eu dirijo, já desde 97, Felipe, não é denominacional. A gente não está ligado a nenhuma denominação. Então, nós, diferentemente do seminário que eu fiz lá em 88, depois continuei em São Paulo, que só tinha presbiteriano. Eu me lembro de um colega metodista, eu não sei direito porque que ele foi estudar lá, mas, enfim, era um seminário presbiteriano cujo objetivo era formar ministros presbiterianos. Não tinha nada de errado com isso. Isso era o objetivo. Mas o nosso, a gente recebe gente de tudo quanto é canto, como eu disse. E então você tem um monte de visão de teologia, né? Quer dizer, tem teologias na cabeça. Na teologia, quando eu uso a expressão teologia, eu não estou me referindo apenas à teologia nesse sentido mais formal, mais rebuscado, mais acadêmico. Quer dizer, qualquer pessoa que abre a Bíblia e começa a pensar alguma coisa acerca do texto que ela está lendo, ela já está produzindo ali teologia, ainda que de maneira simples, mas está produzindo, né? Então, esse é um desafio tanto para o estudante que chega num seminário já com um monte de ideia e aí é exposto, mesmo num seminário denominacional, e é exposto a várias outras ideias com as quais ele não estava acostumado. Como da minha experiência hoje como professor e como diretor, é mais complicado ainda, porque aí nós temos gente vindo de tudo quanto é igreja que você puder imaginar, são literalmente dezenas de denominações, porque tem aquelas várias igrejas independentes, então se a gente botar na ponta do lápis, nós temos pessoas de dezenas de denominações, e nós temos jovens e senhores e senhoras com mais de 60, até com mais de 70 anos, tem gente que tem um ano de igreja, tem gente que tem 30 anos de igreja, aí você mistura essa turma toda dentro de uma sala de aula para dar aula de teologia. Quer dizer, é diferente de quando eu fui estudar, por exemplo, psicologia, que nem eu, nem meus colegas sabíamos nada de psicologia. Então, os professores iam falando, a gente ia anotando, debatendo, e
eu diria assim, era como se o professor estivesse semeando num terreno que não tinha nada plantado. Você vai fazer medicina e engenharia, o terreno não tem nada plantado. Os alunos estão ali para receber o conhecimento. Teologia é diferente, né? Porque tanto eu na minha posição como seminarista e depois como professor, quer dizer, eu só inverti o papel, mas essa ideia de que a gente, falando agora como professor, a gente vai mexer num terreno em que já tem um monte de coisa plantada. Já tem um monte de ideia pré-concebida. E no nosso caso aqui na Faculdade Unida, um monte de ideia misturada de várias tradições e em níveis diferentes, dependendo do tempo de conversão, dependendo da igreja que a pessoa está. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber ensinar teologia para uma plateia com essas características. Né? Só uma pergunta aqui, vou fazer a pergunta aqui do Vitor Matos, um amigão aqui. Inclusive, é um menino muito interessante, assim, muito inteligente, muito curioso, gosta muito da Bíblia, de estudar. Ele está perguntando aqui se a psicologia, esse tempo que você cursou, se ela te influenciou, se ela te ajudou em alguma coisa na teologia e na filosofia que você fez depois. Teve algum ponto de contato? Ela me ajudou numa coisa, Felipe e Vitor, talvez não exatamente naquilo que se esperava ouvir agora, né? Mas que foi o seguinte, o meu ensino médio, hoje chamado ensino médio, eu fiz na escola técnica, eu fiz mecânica. Então eu fui treinado a pensar de maneira assim muito matemática, eu estudava muito física, então a minha cabeça era muito exata, por causa desses 3 anos que eu fiquei na escola técnica. Quando eu cheguei para fazer psicologia, eu fiquei completamente perdido, porque primeiro que quando você sai do ensino médio para o ensino superior, a didática muda drasticamente. Todos nós estamos acostumados a ir até um ensino médio com o professor metendo matéria no quadro e a gente copiando. O ensino superior já era um outro estilo, quer dizer, tem mais a ver com conversas, com diálogos, com orientações sobre quem ler, o que ler, e ainda mais no curso de psicologia, que era aquele papo cabeça, né? Então, o meu raciocínio ele não conseguia entrar na lógica de um raciocínio da área de humanas. Então, eu apanhei demais. O professor falava, olha, vai lá na biblioteca, pega o livro tal e vai ler. Eu não estava acostumado com isso. Eu queria que o professor me desse a matéria, que era a minha experiência anterior. Só que 2 anos ali, fazendo psicologia, a minha cabeça passou por uma reformulação. Quer dizer, e aí foi uma coisa que eu aprendi naquele momento. Como que, dependendo da área que você está, o seu cérebro, o seu raciocínio, ele funciona de maneira diferente. Né? Então, eu transitei das exatas para as humanas. Né? Quando eu cheguei no seminário, a minha cabeça já estava treinada para isso. E eu notei os meus colegas seminaristas completamente perdidos no primeiro ano, exatamente porque o raciocínio deles não estava acostumado com esse pensamento mais abstrato, que caracteriza a psicologia, a filosofia, a própria teologia. Né? Então, me ajudou nesse sentido de que eu já cheguei na teologia com, vamos dizer, a cabeça treinada para esse pensamento mais abstrato. Nesse sentido, foi bom. A gente vem percebendo aí não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, a gente vem percebendo uma diminuição, um cercamento do espaço dessas ciências da filosofia, dessas ciências que têm essa perspectiva do pensar das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas. E a gente vem, até pela ideia do mundo hoje, muito tecnicista, um mundo muito pensando em resultado, a gente vai percebendo filosofia, sociologia nas escolas sendo substituídas por robótica, informática, coisas nesse sentido. E aí a teologia está dentro desse ambiente, né, dessas ciências sociais. Como é que você percebe isso? Você acha o que de prejuízo que isso pode trazer para a gente? Ou se isso é uma onda normal do mundo, que isso é um ciclo, logo depois volta. Como é que você percebe esse encercamento do ambiente das humanas? Assim? Na realidade, isso daí é uma longa história, né? Tem a ver com essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Quer dizer, eu acho que quem está nos ouvindo sabe que a teologia na Idade Média, eu estou me referindo naturalmente à Idade Média Europeia, né? Ela era a mãe de todas as disciplinas, né? Então, quando você estuda, por exemplo, no início do século XIII, virada do século XII para o século XIII, quando vão surgir as chamadas universidades, né?
Quer dizer, você tem primeiro as chamadas escolas catedralícias, você tem os mosteiros, você tem as escolas catedralícias, que eram escolas construídas do lado das catedrais, por isso não tinham esse nome, para onde os jovens iam estudar teologia, e isso acabou sendo o embrião das universidades, né? Então, você vai tendo esse pensamento mais sistemático em torno da teologia a partir aí do século XIII, no período chamado escolástico, né? Que a gente já estudou até ensino médio isso. Então, a teologia ela era uma espécie de rainha do conhecimento nesse momento. Você tinha três opções. Você estudava ou teologia, ou medicina, ou direito. E todo mundo que estudava uma dessas três áreas tinha uma base, que eram as artes, né? Bacharelado em artes. Todo mundo estudava e depois cada um ia para uma dessas direções aí. Então, eu queria dizer o seguinte, que a teologia ela reinou durante esse período, até a transição para a modernidade, em que não apenas a teologia, mas todas as humanidades elas foram sendo empurradas para o escanteio. Isso em função da maneira como a modernidade se construiu. Que aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem a ver também com o pano de fundo da burguesia, do surgimento do capitalismo, da ideia de que os cursos, ou melhor, o conhecimento, ele precisa produzir um conhecimento prático, que gere coisas concretas. Então você sai, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Quer dizer, você está na Idade Média, você olha para uma montanha e você glorifica a Deus, porque Deus construiu aquela montanha. Isso é a Idade Média. Então você contempla as coisas, quer dizer, esse pensamento contemplativo do qual faz parte a teologia. Quando você chega na Idade Moderna, você olha para essa mesma montanha, você fala, caramba, isso daqui é minério de ferro. Eu vou derrubar essa montanha e vou transformar em chapa de aço. Quer dizer, o pensamento não é mais contemplativo, ele é um conhecimento prático que visa você transformar isso em ganho, em lucro, né? Então, todo o conhecimento das humanas ele vai sendo empurrado para o lado, especialmente a teologia, porque aí tem muitas outras questões em jogo aqui, né? Você vai deixando a fé entendida aqui como todo arcabouço religioso, ele vai saindo do ambiente público para o privado, e o que vai assumindo é o chamado antropocentrismo, né? Que vai assumindo o lugar do antigo teocentrismo, é a razão no lugar da fé. E a teologia ela vai ficando circunscrita a algumas áreas, a alguns setores e a alguns terrenos, né? Isso daí afetou todas as humanidades. Eu postei, achei gozado até, porque eu postei no Face essa nossa live, e a primeira reação de um rapaz, um senhor, uma pessoa que eu não sei quem é, que é o título que você deu é para que serve a teologia, né? Aí ele respondeu assim, não serve para nada. Porque essa é a ideia de que serve? Serve a engenharia, caramba, civil, porque você vai construir uma ponte. Serve a engenharia mecânica, você vai fazer parafuso, vai fazer chapa de aço, vai construir carros. Essa teologia para quê? Mas veja, esse é o pensamento tipicamente moderno, positivista, racionalista, né? Como se o conhecimento que não gera coisas concretas, palpáveis, né? Ele não servisse para nada, especialmente a teologia, que, segundo uma determinada visão, não sei se é desse senhor, serviria apenas para alienar pessoas. Mas veja, o fato é que a sociedade, a vida, ela não é construída só com o tipo de conhecimento, vou chamar aqui de conhecimento duro, né? Das exatas. Quer dizer, nós precisamos de ponte, precisamos de rodovias, precisamos de casas, mas não é só disso que se faz uma sociedade. O advogado, né, o direito, ele não produz parafuso também, mas a gente não consegue imaginar uma sociedade sem o direito, né? E a teologia é a mesma coisa, quer dizer, na hora que a coisa aperta, que a dor bate no coração, você não vai pedir a opinião de um químico sobre isso. Então, você tem uma construção que não é meramente física, material, mas você tem uma construção de valores culturais. Então, a resposta que eu dei para o senhor lá no Face foi, serve para muita coisa, serve para alienar ou serve para esclarecer. O mundo, como dizia Rubem Alves, o mundo ele é construído com palavras, né? Pode parecer estranho isso. Como assim eu vou construir o mundo com palavras? Construo o mundo com concreto? Não. Com palavras, porque tem a ver com conceitos. Tem a ver com cultura. Como que você entende o mundo. Quer dizer, na realidade, quando a gente fala que o planeta Terra é um único planeta, de fato, do ponto de vista físico, é um único planeta. Mas nós temos vários mundos nesse planeta. Né? Porque é a maneira como a gente constrói as realidades que nos cercam. Né? Nós é que construímos essa realidade que nos cerca. A teologia ela faz parte disso. Né?
Então, eu brinco com os meus alunos, né? Para que serve a teologia? Vocês estão fazendo aqui o quê? Vocês nunca produziram um parafuso na vida de vocês, fica todo mundo meio em crise. Eu falo assim, quer dizer, se você quiser uma sociedade dura, é uma sociedade que em algum momento ela vai parar de pensar essas relações, relações de poder, relações de dominação, relações... Enfim, a teologia ela tem esse papel. Como eu disse lá, ela pode ser usada para alienação, para opressão, como já dizia lá, pode ser ópio do povo, mas ela pode ser libertação também. A gente poderia dar vários exemplos aqui no decorrer da nossa conversa. Né? Inclusive na mesma frase, né? Ópio do povo ou libertação dos oprimidos. Pode crer. A gente às vezes para... Mas tem uma coisa que eu venho pensando, assim, inclusive tem um livro maravilhoso, imagino que você deva conhecer, chama Cristianismo Libertador, é isso mesmo? Ou Jesus, eu tenho esse livro aqui, deixa eu pegar. Cristianismo Revolucionário, do Jacques Ellul. Sim, esse livro é um livro maravilhoso. Eu conheço o Jacques Ellul, mas não li esse texto. Esse livro é maravilhoso. E ele fala, o Vanderlei, a ideia de que a sociedade ela pegou o meio e transformou esse meio em fim. E como que essa ideia de transformar o meio em fim, como que mudou? Então, o que você está dizendo? O conhecimento que a gente tinha sobre a montanha não deveria ser um fim em si mesmo. Deveria ser só uma maneira da gente conhecer novos ares, novas visões sobre a montanha, né? E não simplesmente agora, a partir do momento que eu sei que ali é minério, eu pensar só como um minério. Sim. E aí ele vai mostrando como é que a gente vai desumanizando, né? Como é que a gente... E é curioso esse negócio, porque o conhecimento que era para proporcionar para a gente uma maior humanidade vai desumanizando a gente, né? A gente vai ficando racional demais, pragmático demais, né? Sim. Uma loucura. Sim. Eu confesso para você, eu tenho muito medo dessa nossa sociedade extremamente tecnicista, sabe? Que não é capaz mais de fazer uma reflexão sobre por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E eu acho até, que não é nem o nosso papo aqui, mas eu acho até que é nessa onda que às vezes a gente se perde na fé. A gente cria uma série de elucubrações religiosas que não faz sentido, porque a gente já não pensa mais por que a gente faz aquilo que a gente faz. Só sai fazendo, né? Só sai criando. É uma loucura. Eu queria te perguntar, você estava dizendo sobre esse arcabouço que o aluno de teologia já vem diferente dos outros cursos. E eu vou falar uma coisa, eu sou até simpático, assim, tenho muito compaixão, professor de teologia. Porque em outros cursos, aquilo que demoraria uma aula, uma coisa simples, vou falar assim, dogmáticos, hetéticos, se demora 20 minutos, vai embora. Sim. Na teologia, às vezes fica 4, 5 aulas e o aluno discutindo, mas por que isso? Então, assim, é comum, eu percebo, que nas aulas de teologia é comum esse choque, essa crise, e aí aquele velho discurso, né? A teologia vai tirar sua fé, a letra mata. Como é que vocês, né, que estão aí desse outro lado aí, dando as aulas, como é que vocês lidam com isso? Como é que são essas crises dos alunos? Como é que funciona esse processo? Você fez a minha memória lá em 1988, no meu primeiro ano de seminário de teologia, porque eu tinha um professor, meu seminário era um seminário bastante conservador, né? Um seminário presbiteriano clássico, e tinha a famosa disciplina de História e Geografia Bíblica, HGB. E aí um professor, um pastor presbiteriano, naturalmente, ele estava falando sobre o dilúvio. E aí a discussão se o dilúvio era total ou parcial. E aí isso que você falou, eu fui para lá porque eu me lembro de um colega que era, se não me engano, de Cuiabá, e ele pegou no pé do professor que o dilúvio era total, e o professor dizia que era parcial. Rapaz, foram umas 5 aulas esse troço, mas encheu tanto o saco de discussão que o apelido dele virou dilúvio total. Até hoje, 30 anos depois, o pessoal chama ele de dilúvio total. Então, mas, de fato... assim, a teologia, de fato, o Felipe, ela pode ser danosa, ela não é danosa por si, né? Mas ela pode ser um instrumento danoso, né? Isso que você falou é muito comum, né? Então, inclusive até com outros cursos, não vai fazer psicologia porque você vai perder a fé, não vai fazer filosofia porque vai perder a fé. Isso é uma grande bobagem, né? Tem uma frase muito comum que é: você não perde o que você não tem, né? Então, quer dizer, se houve alguma crise, tem algum outro motivo, não tem a ver com o curso, né? Tem alguma outra questão aí.
E além do mais, a gente perder a fé, num certo sentido, depende do que você quer dizer com isso também, porque às vezes é positivo. É você perder um determinado tipo de fé em função de um outro tipo. O próprio autor de Hebreus fala que a gente não pode ficar como criança, que a gente precisa avançar. Então, eu sou, sim, exposto a determinadas coisas que confrontam a minha fé. E precisa ser assim. Olha, eu vou passar 4 anos estudando teologia, 3, 4, 5 anos estudando teologia, e não vai provocar nada nessa fé que eu tenho, né? Tem alguma coisa de errado no curso dele. Ele tem que realmente me confrontar. Eu tenho que sair desse lugar. E eu tenho que abandonar coisas. Esse processo, às vezes, ele é doloroso. Dependendo da pessoa, cada um lida com isso de uma maneira. Mas ele é absolutamente necessário. Agora, que, de fato, a teologia, e eu vou insistir, Felipe, quando eu estou falando teologia, eu não estou me referindo apenas a uma teologia acadêmica, feita nos corredores universitários, que é onde eu labuto hoje, mas é a teologia feita no púlpito, feita no dia a dia. A Dona Maria lá, que tem pouco estudo, quando ela abre a Bíblia, começa a ler, ela já está produzindo, num certo sentido, teologia ali. Ela pode ser, eu apontaria alguns momentos em que ela pode ser bastante danosa, né? Ou algumas características que ela pode carregar. Primeiro, eu diria, quando ela não passa de um ilusionismo. Quer dizer, você sabe que tem pastor, pastora, líderes religiosos que vão para suas denominações, para suas igrejas, para os seus templos, para os seus grupos, comunidades, e fazem ilusionismo. Quer dizer, a gente precisa assumir a teologia como, de fato, aquilo que ela é. E a teologia, também diz Rubem Alves, a teologia é uma conversa sobre a vida. Das coisas mais simples às coisas mais graves, mais complexas. Mas pastores e pastoras adoram fazer de conta, é isso que eu estou chamando de ilusionismo, fazer de conta de que o que eles estão falando para a sua comunidade é um conhecimento secreto que só eles possuem. E querem apresentar uma água barrenta como se fosse uma água profunda. Quer dizer, aquela ideia de que achar que teologia, ou quem domina a teologia, é a pessoa que tem a capacidade de descrever Deus nos mínimos detalhes de uma maneira que um leigo não conseguiria, porque esse conhecimento não é dado a ele, está reservado apenas para aqueles que forem iniciados nesse conhecimento superior e sublime que seria a teologia. Isso é ilusionismo. Quer dizer, querem descrever o mobiliário do céu, qual é a temperatura do inferno, quais são os detalhes de como vai ser a vida lá no céu, no pós-morte. Quer dizer, e fazem isso, Felipe, com um ar muito grave, com uma expressão muito séria, como se fosse um assunto assim que está reservado para as pessoas profundas, diferentemente daqueles que não têm esse domínio. Isso é muito danoso, a meu ver. Em primeiríssimo lugar, eu fui pastor por 9 anos. Já tem mais de 20 que não sou mais pastor, mas sei exatamente o que é ser pastor. Nós somos seres humanos como qualquer outro. E eu sei que todo mundo já ouviu isso, mas é para levar isso muito a sério mesmo. Não há absolutamente nada de especial em nenhum pastor e nenhuma pastora, nem nenhum líder. Nós somos seres humanos, é isso que nós somos. Né? E o cristianismo, de maneira muito particular, e o protestantismo, de maneira mais particular ainda, não dá nenhum lugar de destaque para pastores e pastoras. São membros do corpo de Cristo. É o princípio protestante do sacerdócio universal de todos os crentes, que a gente precisaria levar muito a sério. A liderança, eu não estou negando que há uma liderança de pastores e pastoras, mas essa liderança ela não pode se fundamentar numa relação hierárquica de importância. Né? Isso daí é a relação de liderança no mundo secular. Você não vai ver um coronel servindo um soldado. O soldado vai servir o coronel e ponto final, porque a relação é hierárquica. Mas, segundo o que a gente tem nos textos da Bíblia, um pastor e uma pastora, eles têm uma liderança sobre a igreja, você pode até chamar de uma autoridade, não por uma relação hierárquica, mas é exatamente porque eles são servos dessa comunidade. Essa é a lógica invertida dos evangelhos. É o que nós chamamos das inversões escatológicas. O último será o primeiro, que se assentar lá longe na mesa vai ser trazido para trás. As crianças vão ser tratadas de uma maneira que na sociedade não são. Os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Né? Então, os pastores que são líderes não são líderes porque têm uma relação hierárquica, ao contrário, é porque são servos do povo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o paradigma. Né?
Então, em primeiro lugar, a gente precisaria parar de fazer ilusionismo, de vender a teologia como algo que, na realidade, ela não é, que é essa capacidade de entrar nos porões do céu e ter um conhecimento reservado apenas para alguns. Algum conhecimento que eu tenho porque estudei teologia, como um engenheiro tem porque estudou engenharia, né? Fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, é natural, né? Eu tenho até a obrigação de saber alguma coisa a mais, porque tive que fazer pesquisa, tive que ler e continuo fazendo isso, vivo nesse mundo. Mas não há nada de especial comigo, quer dizer, a minha capacidade de reflexão teológica tem a ver com a proporção de dedicação ao estudo, mas não me torna uma pessoa especial quando a gente está pensando no dia a dia das comunidades. Se você me permite, Felipe, para citar mais uma vez o Rubem, eu indicaria muito esse livro, Variações sobre a Vida e a Morte. Esse daqui, se não me engano, é a última edição da Loyola. Esse é o livro em que o Rubem Alves fala o que ele pensa de teologia. O Rubem ele tem livros importantíssimos. Eu, particularmente, acho que o Rubem Alves foi o maior teólogo que o protestantismo brasileiro produziu. Ele escreveu livros que são essenciais até hoje, né? Qualquer jovem que está estudando teologia não pode terminar um curso de teologia sem ler o Rubem. Então, não pode deixar de ler Religião e Repressão, cujo título original era Protestantismo e Repressão, que é o título mais correto, porque ele está tratando de protestantismo, não de religião, que foi relançado com esse título. Né? Protestantismo e Repressão de 1979, o Dogmatismo e Tolerância, que é uma espécie de continuação do Religião e Repressão, e o Variações sobre a Vida e a Morte. Ele tem muitos outros que eu poderia citar, mas se for para ficar com 3, tem que ler esses 3. Então, nesse livro, logo no primeiro capítulo, ele conta um caso muito curioso, citando Kierkegaard, né, um importantíssimo fenômeno protestante dinamarquês. O Kierkegaard fala de um... ele cria uma metáfora, uma cena, né, de um bailarino dando saltos. Né? Todo mundo já viu um balé, mesmo pela televisão, então o bailarino ou a bailarina, ele dá saltos assim, quer dizer, dá aquela impressão que ele é muito leve, que o corpo dele é mais leve que o ar. E aquilo é muito bonito de se ver. Mas o espetáculo, quando é assim, ele é muito bonito, porque a gente sabe que imediatamente depois o bailarino ele vai tocar o chão novamente. O problema é se o bailarino começasse a achar que ele não está limitado apenas a um salto, como se ele fosse um ser alado e para além do salto ele pudesse voar. E se ele quisesse convencer a plateia de que ele não daria apenas um salto, mas que ele seria capaz de voar, aí ele se exporia ao ridículo. Quer dizer, aquilo que deveria ser um espetáculo bonito se tornaria uma coisa jocosa. Então, ele usa essa metáfora para falar de pastores, que quando falam, precisam assumir que esse discurso é um discurso humano. Mas quando eles querem confundir a voz humana com a voz de Deus, é como o bailarino que na realidade está querendo dizer que é um ser alado quando não é. Quer dizer, o teólogo ele pode ser até capaz de dar alguns pulos, de tirar por um momento o pé do chão. Né? E isso vai ser muito interessante. Mas ele tem que assumir que no momento seguinte o pé dele vai voltar para o chão. Mas se ele quiser transmitir a ideia de que o que ele está falando é algo superior e que é capaz de voar, isso será uma cena, na realidade, ridícula. É isso que eu estou chamando de um ilusionismo. Né? Quando a teologia ela se transforma em ilusionismo, ela é um desserviço que está sendo prestado, porque a pessoa está vendendo gato por lebre. Nós temos que assumir o discurso humano da teologia. Isso daí puxa a gente, eu já te passo a palavra, Felipe, se você quiser falar alguma coisa, mas já puxa a gente para um segundo ponto, que é exatamente confundir teologia e Bíblia, como se Bíblia e teologia fosse a mesma coisa. Isso é algo que aconteceu comigo já no meu primeiro ano de seminário e que é muito comum acontecer com todo mundo que vai estudar teologia. Quer dizer, no meu caso particular, eu fui estudar teologia presbiteriana, né, calvinista, portanto. Então, com o passar do tempo, a gente começa a achar que aquele discurso teológico específico e particular, no caso calvinista, ele era a tradução perfeita do texto bíblico. Mas a gente começa a acreditar isso num nível tal que essa leitura específica e particular, que é o calvinismo,
A gente começa a acreditar nisso num nível tal que ele acaba se confundindo com o próprio texto, entende? Então acontece assim uma espécie de eclipse. Você tem a Bíblia e você tem uma leitura teológica da Bíblia, teologia. Só que quando você começa a achar que essa leitura é a tradução perfeita do texto, vira uma espécie de eclipse, assim. Então você confunde a sua teologia com a Bíblia. Você às vezes está batendo boca com alguém, está discutindo teologia, achando que você está defendendo o texto bíblico, a palavra de Deus, quando na realidade você está defendendo uma teologia. Ou seja, fazer teologia não há nenhum problema, até porque não tem como a gente não fazer teologia. Todo mundo que abrir a Bíblia e começar a ler o texto vai fazer teologia, mesmo porque tem pessoas que falam, o Vanderlei está errado. Eu estou pregando a palavra de Deus, diferentemente desse pessoal que fica fazendo teologia. Acho, inclusive, que não tem nem que estudar teologia, porque eu deixo o texto falar. Essa pessoa está fazendo teologia o tempo todo, ela só não percebe. Porque o texto, como você também sabe, Felipe, ele não vem cru para nós. Quer dizer, o texto ele se mistura com as nossas ideias acerca do texto, as nossas preconcepções, o jeito que eu sou, o meu temperamento, a criação que eu tive, o fato de eu ter me convertido nessa igreja ou naquela. Tudo isso forma a minha cabeça de uma maneira tal, se eu tenho tendências mais conservadoras, assim, o assado, até traumas que eu trago, eu despejo isso no texto, querendo ou não. Isso é um processo inconsciente. E aí, quando eu leio o texto, ele volta filtrado por tudo isso. Tem um pequeno poema, Felipe, do Fernando Pessoa, que diz assim, o universo não é uma ideia minha, mas a ideia que eu faço do universo é uma ideia minha. Eu ouvi pela primeira vez isso, e quando eu ouvi, imediatamente, né, porque eu fico pensando em teologia o tempo todo, eu pensei já na teologia e na Bíblia. E aí, fazendo um paralelo com isso, a gente poderia dizer, a Bíblia não é uma ideia minha, mas a ideia que eu faço da Bíblia é uma ideia minha. Isso é teologia, e que não pode ser confundido com o texto bíblico. Ah, fantástico. Você falando do Kierkegaard, eu queria até fazer uma sugestão. Tem um livretinho dele, que já tem até audiobook, que eu acho maravilhoso, que chama As Obras do Amor, Sim. que ele vai falar sobre o amor crístico. Então, se você nunca leu nada, você quer conhecer o Kierkegaard, procura esse livro aí, você acha gratuito na internet, que já está em domínio público. E se você não conseguir achar, me manda uma mensagem que eu te mando esse livro. Como está em domínio público, a gente pode partilhar. Então, vale muito a pena ler esse livrinho, As Obras do Amor. Agora, confessar um pecado aqui, o Vanderlei. Meu pai, cara, ele era amicíssimo do Rubem Alves. E eu, mais novo, Legal. não entendia nada. Eu só achava assim, esses velhos aí, amigo do meu velho, e pronto. Depois, quando o Rubens faleceu, que eu já era velho, que meu pai também faleceu, que pensei, cara, que loucura, né? Que oportunidade perdida. O cara que almoçando com a gente. Hoje eu leio o cara, mas eu podia ter escutado. É uma loucura o que a vida faz com a gente, né? Eu estive com o Rubem algumas vezes, trouxe ele aqui e tal, mas eu lamento não ter convivido mais com ele. O Rubem era fenomenal, né? Mas, enfim, não tem mais jeito, né? Mas o negócio é lê-lo. Né? Quem não leu precisa ler o Rubem. Fala, vou começar por onde, Vanderlei? Começa pelas Variações sobre a Vida e a Morte. Recentemente eu reli, né, Variações sobre o Prazer, que isso é um negócio absurdo. Tem uma outra coisa que ele fala, aliás, o título, Felipe, Variações sobre a Vida e a Morte, é a tradução dele de teologia. Para ele, teologia é isso, variações sobre a vida e sobre a morte. Né? Ou seja, é bate-papo de diversas formas, sob diversos ângulos, sobre essas coisas, sobre a vida e a morte. Então, ele compara, e com várias coisas, ele compara, por exemplo, com uma orquestra, com uma peça musical, mas eu vou comparar aqui, que é outra coisa que ele faz, com um jardim, por um motivo. A minha família gosta muito de jardim, Felipe. Meu pai e minha mãe, eles incutiram isso em nós, sempre tivemos jardins, até as crianças da família, a gente para olhar jardim, gosta de curtir isso e tal. E a minha mãe, nós temos uma casa em Setiba, uma praia aqui
em Guarapari, minha mãe tem um jardim imenso lá, e esse jardim ele já foi reformulado de diversas formas. Tinham plantas que estavam aqui, foram arrancadas, foram colocadas outras. Havia um lugar que era um gramado, virou um jardim. Havia um lugar que eram flores, virou gramado. Então você vai fazendo, vou usar a palavra do Rubem, variações. Mas tudo é o jardim. Quer dizer, continua sendo jardim. Mas você tem um sem número de possibilidades. Quer dizer, você pode mudar centenas de vezes, mudar o tipo de planta, o tipo de flor. Então, para o Rubem, e eu defenderia isso tranquilamente, teologia são variações sobre a vida e a morte. Quer dizer, são jardins. Eu posso ir mudando, é um jogo, é uma espécie de brincadeira que você vai fazendo, e não se assuste aqui com a palavra brincadeira, porque não é no sentido de uma coisa menos importante, mas é exatamente colocá-la na perspectiva correta. Ou seja, eu diria, pode parecer estranho de um diretor de uma faculdade de teologia falar isso, mas não podemos levar a sério demais o discurso teológico, Felipe. Em que sentido? Ao assumirmos que ele é um discurso provisório, ao assumirmos que eles são saltos do bailarino para, no momento seguinte, colocar o pé no chão novamente, ao assumirmos essa fragilidade da nossa capacidade de leitura, não apenas do texto bíblico, mas da própria ideia de Deus, as nossas parcas tentativas dentro dos nossos limites humanos, culturais, de tempo. Então temos que assumir essa temporalidade e essa limitação das nossas teologias. Nesse sentido que eu digo que são brincadeiras que nós estamos fazendo na tentativa de entender quem é o verdadeiro jardineiro. Né? Não, e é curioso, porque assim, é por isso que às vezes eu acho injusto a maneira como nós olhamos para a teologia, porque em todos os outros campos do saber, a gente entende essa limitação. Aliás, é pressuposto da ciência que ela vai sendo, é, é, entre aspas, né, uma tese desmentindo a outra, e assim vai. E aí, talvez, não cientificizando, mas é um pressuposto nosso que o nosso saber é limitado. Mas com a teologia, não. Com a teologia, a gente olha com um olhar que é dogmático. Agora, uma coisa que você falou que é fantástica, eu queria retomar, é que você disse sobre esse lance do ilusionismo. Cara, é até bom a gente conversar sobre isso. Isso é uma das coisas que eu tenho mais trabalhado no dia a dia, na vivência, no pastoreio. Por quê? Cada vez mais, Vanderlei, eu percebo justamente isso. O ilusionismo que a religião causa na vida da gente. É como se a vida tivesse acontecendo aqui e a teologia me faz um discurso que serve para aqui. Um exemplo básico. Sei lá, tem um casal divorciando. A vida dos caras está terrível, não tem mais jeito. O conservadorismo chega e me coloca uma régua aqui. E esse casal está vivendo aqui, que essa régua não dá, mas a gente obriga os caras a seguir nesse conservadorismo. Então, eu acho que o saber teológico livra a gente justamente desse ilusionismo da religião, né? Dessa ausência de vida no conhecimento, no conceito que a gente tem da fé. Pois é, mas aí depende de qual teologia. Porque ela pode ser a promotora disso que você acabou de falar. É, verdade. Quer dizer, a ideia, quer dizer, existe uma certa ortodoxia teológica, que ela fica encastelada, Felipe, nas suas certezas absolutas. A ideia de que existem verdades teológicas universais. E por universais... Você até me arrepia. Eu estou me referindo não apenas a que ela serve para o mundo todo, mas para o mundo todo em todos os tempos. Então, a ortodoxia ela se fecha nisso até pelas necessidades que nós temos dessas certezas absolutas. Necessidades, eu digo, existenciais e humanas, muito humanas nossas, de certezas absolutas. Né? Eu iria para um terceiro ponto. Eu já falei sobre o ilusionismo, esse problema de se confundir teologia com Bíblia, e você me ajuda a puxar um terceiro ponto, que é o Paul Tillich, o princípio protestante, defendido pelo Paul Tillich lá na sua teologia sistemática, também lá na era protestante. Essa ideia do Paul Tillich, segundo o que é o princípio protestante de Paul Tillich? É um protesto profético
É um protesto profético que seria característico do protestantismo. Protesto profético esse contra qualquer coisa que é condicionada e que se apresenta como incondicionada. Colocar em outros termos, né? Coisas que se apresentam como absolutas, quando na realidade elas não são absolutas. O princípio protestante é a ideia de protestar contra esse tipo de estrutura, que se apresenta como definitiva e não reconhece o seu caráter provisório. E isso tem a ver, inclusive, com estruturas eclesiásticas e teológicas. Porque aí alguém pode estar pensando, está falando aí dos poderes seculares, né, dessas ilusões do mundo que não reconhecem que Deus está voltando. Não, eu estou me referindo, e Tillich se referia, à própria estrutura eclesiástica que não reconhece o seu caráter provisório, ou à própria estrutura teológica que acha que é definitiva. O Charles Hodge, professor de teologia sistemática em Princeton no século XIX, grande catedrático lá da teologia sistemática no século XIX, Felipe, ele tem uma frase, ele dizia que tudo que deveria ter sido produzido em termos de teologia, o Calvino tinha feito no século XVI. E o nosso papel agora era preservar isso funcionando. Ou seja, Meu Deus, então, estou perdido. eu vou insistir, não existe nada de errado com teologia em fazer teologia. A teologia ela se torna um problema quando ela se engessa, segundo essa visão, por exemplo, do Hodge, quando ela vira um fim em si mesmo. Essa ideia de uma verdade absoluta, universal e definitiva. Porque aí, nesse momento que acontece esse processo de engessamento da teologia, ela vira aquilo que na Igreja Católica é chamada de dogma. O que é o dogma? O dogma é uma verdade inquestionável, inarredável, absoluta e eterna. Você não mexe naquilo ali nunca mais. 1215, Quarto Concílio de Latrão, definiu-se lá o dogma da transubstanciação. Ponto final, não se questiona mais isso. Então, o protestantismo, que teve os vários rompimentos com o catolicismo no século XVI, os vários protestantismos, né? Em vários sentidos, esses rompimentos aconteceram. Curiosamente, esses protestantismos eles acabaram logo depois reproduzindo boa parte daquilo contra o qual eles romperam. Por exemplo, a ideia do dogma. Porque os protestantes acabaram produzindo seus próprios dogmas, entende? Quer dizer, foi isso aí também que o Tillich chamou de paradoxo positivo. Ele diz que existe um paradoxo dentro do protestantismo, porque ele diz que, de um lado, na história do protestantismo, nós temos o poder do protestantismo de criar formas. Criar forma é estruturas eclesiásticas, denominações, arcabouços teológicos. Nós temos as várias confissões de fé, confissão de fé de Augsburg, que é luterana, confissão de fé de Westminster, que é calvinista, ou a de Heidelberg, que são os calvinistas alemães, e por aí vai. Então, ele cria formas. O protestantismo, de um lado, tem esse poder. Mas, de outro lado, o protestantismo, segundo Tillich ainda, é exatamente essa atitude de protesto contra formas. Então, é isso que ele chama de paradoxo positivo. Ele cria estrutura eclesiais e teológicas, mas, ao mesmo tempo, ele é convidado a ser um grito profético contra estruturas, contra formas. Né? Então, a graça, a ideia de Tillich é que a graça divina, ela não se deixa prender por nenhuma forma finita. Mesmo que essa forma finita seja aquela que, por excelência, seria a guardiã da graça. Por exemplo, a igreja. Então, quando uma estrutura, mesmo uma religiosa, tenta prender a graça dentro dos seus limites, a graça se volta contra isso. E é absolutamente possível que movimentos seculares, portanto não religiosos, não eclesiásticos, passem eles a ser portadores da graça. Quer dizer, eles passam a ser uma voz profética. Então, o protesto protestante, ele pode e deve se voltar contra a própria igreja. Quer dizer, não é ter uma atitude de
de destruição da igreja, mas se nós queremos realmente, Felipe, sermos protestantes e herdeiros do protestantismo, nós temos que manter essa atitude vigilante contra o próprio protestantismo. É isso que o Tillich está dizendo. Contra as nossas próprias estruturas. Desculpa dizer isso para os colegas, mas as nossas igrejas vão desaparecer um dia. As nossas denominações vão desaparecer um dia. Os nossos templos não são eternos. As nossas teologias não são eternas. Quer dizer, nós temos que assumir essa provisoriedade. Essa é uma atitude não apenas, eu diria, do evangelho, mas é a atitude do protestante que assume para si esse protesto protestante. E aí eu sempre me lembro, eu acabo sendo repetitivo para aqueles que já me ouviram, eu sempre me lembro, e tenho dificuldade de fugir desse texto, de Coríntios, quando Paulo começa a falar do amor, e a gente sempre lembra do texto lá de Coríntios 13, sempre ele falando do amor, o amor é sublime, o amor não tem ciúmes, o amor é isso, o amor é aquilo, mas a gente se esquece da segunda parte do texto, que é o próprio Paulo falando que o conhecimento será aniquilado, né? Todo conhecimento será aniquilado. Ele diz que ele pensava como menino, ele sentia como menino, mas quando ele chegou a ser homem, ele deixou para trás as coisas de menino. Ele diz que agora ele via como por espelho, assim, ele via de maneira embaçada, ele não via de maneira clara. Aí ele diz, então verei face a face. Esse então verei face a face, ele quer dizer, um dia eu vou ver de maneira mais clara, mais nítida, mas por enquanto eu estou vendo de maneira embaçada. Quer dizer, eu não tenho as coisas que eu estou afirmando, né, eu não posso levar a sério demais as coisas que eu afirmo, porque elas são tentativas nossas de compreensão de algo que está muito além da nossa compreensão. É por isso que ele termina dizendo, no final das contas, o que importa é o amor. Né? Quer dizer, o amor é que realmente vai fazer diferença. Né? Ô, Vanderlei, eu queria usar até esses minutinhos finais aqui para a gente tentar responder as perguntas, mas eu acho que não vai dar para responder as perguntas. Mas eu vou aproveitar e vou mandar um abraço para essa galera que está acompanhando a gente aqui. O Walter, a Paulinha, o Juliano, a Rosane, a Gabi. Um beijo para vocês, o Max Cassinho, o Rafael, a Rafa, a Ana, o Cícero, a Silvana Correia, o Júlio Bastos, Jacira, a Silene, o Maurício. Muito obrigado a todos vocês. Mas eu queria aqui, representando, sintam-se representados nessa pergunta. Eu vou ler aqui uma pergunta do Juliano. Juliano é um pastor aqui de Belo Horizonte, uma igreja local aqui, e ele fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com o nosso tema, que é: a teologia precisa responder o seu tempo? Como é que você vê essa pergunta aí? Excelente, ótima pergunta, pastor. Obrigado. Quanto tempo que tem? Só para eu saber. Nós temos 6 minutos. Tá, beleza. Não, tá perfeito. O Justo Gonzalez, pastor, e Felipe, todos que estão nos ouvindo. O Justo Gonzalez é um historiador conhecidíssimo, eu indico muito que o leiam, né? Um cubano. O Justo Gonzalez, ele faz uma classificação de teologia que ele chama de teologia A, B e C. E ele classifica comparando com teólogos lá do período patrístico, lá da virada do 2º para o 3º século. Então ele relaciona o que ele chama de teologia A com um Tertuliano. Sem entrar em muitos detalhes aqui, Tertuliano foi um cara que usou muito a filosofia para produzir a sua teologia, embora ele negasse isso, mas é o que ele acabou fazendo. Então ele diz que a teologia do tipo A, o Gonzalez diz, é essa teologia filosófica, que seria uma espécie de lei, uma ideia, deixa eu colocar de outra forma, uma filosofia superior. A teologia seria uma filosofia superior recebida diretamente de Deus, uma espécie de lei divina, né, que deveria cobrir todas as pessoas, toda a história. Depois ele fala da teologia B, ele compara com Orígenes, que viveu ali já no 3º século, dizendo que é uma teologia metafísica e de princípios morais, que foi produzida por Orígenes, e é um tipo de teologia que tenta se produzir hoje, que teria também princípios universais. E, em terceiro lugar, ele compara com Irineu. Irineu é um teólogo do 2º século, Irineu de Leão. Ele fala da teologia histórica. A teologia histórica é aqui que eu queria chegar, porque o Gonzalez diz a teologia histórica é aquela que deve nortear a nossa maneira de produzir teologia. Eu comentei com você numa conversa que a gente teve semana passada, o Felipe, de um encontro que eu fui com alguns teólogos, e um lá, assim, com uma postura muito aparentemente moderna,
mas ele defendia que a teologia boa e superior é Calvino. Ele falou isso com todas as letras. Eu defendo isso, é uma pessoa muito conhecida em redes sociais e tal. Mas eu fico me perguntando, Felipe, você vai chegar, cara, numa roda com teólogos, por exemplo, indígenas, teólogos e teólogas indígenas, e vai começar a falar dos 5 pontos do calvinismo. Você vai chegar lá para os quechuas, lá na Bolívia, vai começar a falar da Confissão de Fé de Westminster. Veja, é não conhecer um debate importantíssimo que já tem acontecido há muitos anos, da chamada decolonialidade. Quando a gente pensa em colonização, a colonização não foi apenas geográfica, física, de exército. Há uma espécie de colonização também do pensamento, uma colonização do saber. Então eu não vou virar as costas para Calvino, não vou jogar Calvino no lixo, não vou jogar a teologia europeia no lixo. Mas como latino-americano e brasileiro, e respondendo o pastor, vivendo hoje, aqui e agora, eu preciso sim passar por um processo de desconstrução desse saber colonial. Quer dizer, o que eu faço é manter um diálogo com ele, mas eu não posso ficar submisso a ele, como se eu não tivesse condições de, a partir da minha história, também produzir teologia. É isso que a gente é chamado. Quer dizer, Calvino, ele respondeu às questões do seu momento e da sua época, mas ele não está respondendo às questões que eu e você e todos nós estamos vivendo agora. Quer dizer, insisto, não é jogar no lixo. Eu posso manter diálogos, eu posso citar, eu posso abrir uma conversa, mas essa atitude submissa de que foram os europeus ou foram os norte-americanos que produziram a teologia que era para ser produzida, esses caras nunca viveram a realidade latino-americana. As ditaduras militares que nós tivemos aqui, os americanos nunca viveram nem nunca vão viver. Né? A tragédia da injustiça social que nós vivemos, o norte-americano de classe média lá nunca viveu, pelo menos eles têm lá pobreza, têm as suas desgraças também, mas, enfim, são diferentes das nossas. Então, nós temos que produzir a nossa teologia a partir do nosso chão. É a teologia histórica. E aí o que nós chamamos de teologias contextuais, embora qualquer teologia seja contextual, né? Mas é a teologia indígena, a teologia negra, a teologia feminista, a teologia latino-americana, a teologia da missão integral, a teologia da libertação, a teologia queer, que tem sido produzida também. Então, nós temos que fazer teologia de acordo com o momento, como o momento vai nos interpelando, a realidade vai nos interpelando, eu tenho que ir respondendo a esse momento, com as nossas próprias respostas. Senão, eu acho que sugeriu um momento aí, corretamente, a gente acaba caindo num discurso que está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. É um discurso que não bate com a realidade, não tem nada a ver com a realidade. É por isso, talvez, Felipe, que a gente passa 30 anos indo para a igreja, a gente vai para a igreja, veja lá o pessoal com a Bíblia na mão, sentado no banco, na mesma escola dominical, discutindo as mesmas coisas. E não avança, não muda. É o discurso de uma teologia alienígena, de uma teologia que veio dos missionários há 150 anos atrás. Vamos ser agradecidos a eles, fizeram um trabalho maravilhoso, morreram de febre amarela, tudo isso. Mas está certo, agora é a nossa vez. Vou lembrar aqui o texto lá de Atos, esqueci qual é o capítulo, versículo, depois vocês procuram lá, citando Davi. Tendo Davi servido a sua própria geração, viu corrupção e foi para junto dos seus pais. Tendo Vanderlei, servido a sua própria geração. Então nós temos que Vou aproveitar esses 15 segundos que faltam para te agradecer. Muito obrigado por esse papo. Obrigado. Nós temos essa limitação temporal aqui. E dizer a todas e todos que estão nos vendo, quer aprender um pouco mais sobre essa teologia ampla? Faculdade Unida